Pasta 18. 18. Escuridão visível. Clary sempre detestara montanhas russas. Detestava aquela sensação do estômago subindo até a boca quando o carrinho despencava. Ser arrancada da caminhonete e arrastada pelo ar como um rato nas garras de uma águia era 10 vezes pior. Ela gritou com força enquanto os pés deixavam a picape e o corpo voava para cima. Inacreditavelmente rápido. Gritou e girou até olhar para baixo e ver quão alto já tinha subido e perceber o que aconteceria se o demônio voador a soltasse. Ficou parada. A picape parecia um brinquedo abaixo, boiando nas ondas de forma impossível. A cidade balançava ao redor, paredes borradas com luzes cintilantes. Talvez tivesse sido lindo se ela não estivesse tão assustada. O demônio parou e mergulhou, e de repente, em vez de estar subindo, ela estava caindo. Pensou na criatura derrubando a centenas de metros pelo ar, até cair na água negra e gelada, e fechou os olhos, mas cair cega pela escuridão era pior. Ela os abriu novamente e viu o convés negro do navio se erguendo embaixo dela como uma garra prestes a arrancá-los do céu. Gritou mais uma vez enquanto caíam até o convés e depois por um quadrado escuro cortado na superfície. Agora estavam dentro do navio. A criatura voadora diminuiu o ritmo. Estavam descendo pelo centro do barco, cercados por grades metálicas. Clary viu maquinarias escuras, nenhuma das quais parecia funcionar bem. E havia motores e ferramentas abandonados em diversos lugares. Se houvera luz elétrica, não funcionava mais, apesar de um brilho fraco que permeava tudo. O que quer que controlasse o navio antes não o fazia mais. Valentim agora o comandava com outra coisa. Algo que sugava o calor diretamente da atmosfera. Ar gélido golpeava o rosto de Clary enquanto o demônio chegava à base do navio e entrava por um corredor mal iluminado. Não estava sendo particularmente cuidadoso com ela. Seu joelho atingia um cano enquanto a criatura dobrava uma esquina, gerando uma dor chocante que percorreu sua perna. Ela gritou e ouviu uma risada aguda no alto. Em seguida o demônio a soltou e ela despencou. Girando no ar, Clary tentou pôr as mãos e os joelhos embaixo de si antes de atingir o chão. Quase funcionou. Ela bateu no piso com um impacto forte e rolou para o lado transtornada. Estava deitada sobre uma superfície rígida de metal, na quase escuridão. Aquilo provavelmente tinha sido um espaço de armazenamento em determinado momento, pois as paredes eram lisas e não havia portas, somente uma abertura quadrada sobre ela, através da qual a luz entrava. Seu corpo inteiro doía. Clary! Uma voz sussurrou. Ela rolou para o lado, franzindo o senho. Uma sombra se ajoelhou ao seu lado. Enquanto ajustava os olhos à escuridão, viu a figura pequena e curvada, cabelos trançados, olhos castanho escuros. Maia! Clary, é você? Clary se sentou ignorando a dor atroz na coluna. Maia, Maia, meu Deus! Ela olhou fixamente para a outra menina e em seguida ao redor da sala. Estava vazia, exceto pelas duas. Maia, cadê ele? Cadê Simon? Maia mordeu o lábio, estava com os pulsos ensanguentados. Clary reparou e o rosto marcado por lágrimas secas. Clary, sinto muito, disse ela com a voz suave e rouca. Simon está morto. Ensopado e quase congelado, Jace colidiu com o convés do navio, a água pingando dos cabelos e das roupas. Olhou para o céu noturno nublado, engasgando-se ao tentar respirar. Não tinha sido fácil escalar a escada de ferro, mal presa à lateral metálica do navio, principalmente com mãos escorregadias e roupas encharcadas atrapalhando. Não fosse pelo símbolo do destemor, refletiu, provavelmente teria se preocupado que algum dos demônios voadores o arrancasse das escadas como um pássaro catando um inseto em uma vinha. Felizmente, eles pareciam ter voltado para o barco depois de pegar Clary. Jace não conseguia imaginar por quê, mas havia muito tinha desistido de tentar especular sobre as razões pelas quais o pai fazia qualquer coisa. Acima dele apareceu uma cabeça, destacando-se contra o céu. Era Luke, chegando ao topo da escada. Ele subiu com esforço na grade e se jogou para o outro lado. Olhou para Jace. Você está bem? Estou. Jace se levantou. Estava tremendo. Fazia frio no barco, mais do que tinha sentido na água, e ele estava sem o casaco que dera para Clary. Ele olhou em volta e continuou.
Em algum lugar existe uma porta que leve para o interior do navio. Eu a encontrei da última vez. Só precisamos andar pelo convés para encontrar de novo. Luke começou a caminhar. Eu vou na frente, acrescentou Jace, colocando-se diante dele. Luke o olhou extremamente confuso e pareceu que ia dizer alguma coisa, mas finalmente caminhou ao lado de Jace enquanto se aproximavam da proa do navio, onde Jace tinha estado com Valentim na noite anterior. Ele podia ouvir as batidas oleosas da água contra o casco bem abaixo. O seu pai, disse Luke. O que ele disse para você quando o viu? O que ele prometeu? Ah, você sabe. O de sempre. Ingressos para os jogos dos Kinnicks até o fim da vida. Jace falou com leveza, mas a lembrança o agrediu com mais força do que frio. Ele disse que se certificaria de que nenhum mal seria feito a mim, nem a ninguém de quem eu goste se eu deixasse a clave e voltasse para Idris com ele. Você acha... Luke hesitou. Você acha que ele machucaria Clary para se vingar de você? Eles circularam a proa e Jace viu rapidamente a Estátua da Liberdade ao longe, um pilar de luz brilhante. Não, acho que ele a pegou para nos fazer subir no barco como estamos fazendo, para ter um objeto de barganha, só isso. Não tenho certeza de que ele precise de um objeto de barganha. Luke falou, com a voz baixa enquanto sacava Kinjal. Jace virou para seguir o olhar dele e por um instante só conseguiu olhar. Havia um buraco negro no convés no lado oeste do navio, um buraco que era como um quadrado cortado no metal, e de suas profundezas jorrava uma nuvem negra de monstros. Jace teve um flashback da última vez em que estivera ali, com a espada mortal na mão. Olhando em volta, horrorizado, enquanto o céu no alto e o mar abaixo se transformavam em massas giratórias de pesadelos. Só que agora estava na frente deles uma cacofonia de demônios. O Raum branco com osso que os atacara na casa de Luke, demônios Oni com corpos verdes, bocas largas e chifres, demônios Kuri, pretos e escorregadios, demônios aracnídeos com braços de 8 pontas e garras pingando veneno que saíam das cavidades oculares. Jace não conseguia contá-los. Ele se apalpou para encontrar Camael e o retirou do cinto, iluminando o convés com seu brilho branco. Os demônios sibilaram ao vê-lo, mas nenhum deles recuou. O símbolo do destemor na omoplata de Jace começou a queimar. Ele imaginou quantos demônios poderiam matar antes que a marca se desgastasse. Pare, pare! A mão de Luke, segurando a camisa de Jace, puxou para trás. São muitos, Jace. Se conseguirmos voltar para a escada... Não podemos. Jace se soltou das garras de Luke e apontou. Estão nos cercando por todos os lados. Em verdade, uma falange de demônios Moloch, expelindo chamas dos olhos vazios, bloqueava o recuo. Luke xingou irritado e profusamente. Pule sobre a lateral, então. Eu os detenho. Pule você, disse Jace. Eu estou bem aqui. Luke lançou a mão para trás, as orelhas estavam pontudas e quando rosnou para Jace, os lábios se contraíram sobre os caninos repentinamente afiados. Você... Ele se interrompeu quando um demônio Moloch saltou sobre ele com as garras estendidas. Jace o esfaqueou casualmente na espinha enquanto passava e o monstro cambaleou para cima de Luke, uivando. Luke o agarrou e o lançou por cima da grade. Você usou o símbolo do destemor, não usou? Disse Luke, voltando-se novamente para Jace, os olhos brilhando em âmbar. Ouviu-se um splash distante. Você não está errado, admitiu Jace. Meu Deus, disse Luke, você o colocou em você mesmo? Não, Clary colocou para mim. A lâmina serafim de Jace cortou o ar como fogo branco. 2 demônios Dervac caíram. Havia outras dúzias de onde tinham vindo aqueles, cercando-os com as mãos pontudas e afiadas como agulhas esticadas. Ela é boa nisso, sabe? Adolescentes, disse Luke, como se fosse a pior palavra que conhecesse, e se lançou contra a horda que se aproximava. Morto? Clary olhou fixamente para Maya, como se ela tivesse falado búlgaro. Ele não pode estar morto. Maya nada disse, apenas olhou para ela com olhos tristes e sombrios. Eu saberia. Clary pressionou a mão que estava cerrada em um punho contra o peito. Eu saberia aqui dentro. Eu pensei a mesma coisa uma vez, disse Maya, mas você não sabe, nunca sabe. Clary se levantou cambaleando. O casaco de Jace pendia de seus ombros, as costas quase inteiramente rasgadas. Ela o retirou e impacientemente o jogou no chão. Estava arruinado, as costas cortadas por uma dúzia de marcas de garras afiadas.
O Jace vai ficar irritado por eu ter estragado o casaco, pensou. Eu deveria comprar um novo para ele. Eu deveria... Ela respirou fundo. Podia ouvir o próprio coração acelerando, mas isso também soava distante. O que aconteceu com ele? Maya ainda estava ajoelhada no chão. O Valentim nos pegou, nós dois, disse ela, e nos acorrentou juntos em uma sala. Em seguida entrou com uma arma, uma espada, muito grande e cintilante, como se brilhasse. Ele jogou pó de prata em mim para eu não poder lutar e golpeou o Simon na garganta. Sua voz se tornou um sussurro. Ele abriu os pulsos dele e colocou o sangue em vasilhas. Algumas dessas criaturas demoníacas vieram e ajudaram a levá-lo. Depois ele simplesmente deixou Simon deitado aí, como um brinquedo que tivesse destruído e não tivesse mais utilidade. Eu gritei, mas sabia que ele estava morto. Em seguida, um dos demônios me pegou e me trouxe aqui para baixo. Clary pressionou as costas da mão na boca. Pressionou e pressionou até sentir o gosto salgado de sangue. O gosto pronunciado do sangue pareceu dissipar a névoa em seu cérebro. Temos que sair daqui. Sem ofensas, mas isso é óbvio. Maya se levantou, franzindo um senho. Não há como sair daqui, nem mesmo uma caçadora de sombras. Talvez se você fosse... Se eu fosse o quê? Perguntou Clary, andando de um lado para o outro da cela. O Jace? Bem, não sou. E ela chutou a parede. O som ecoou de forma oca. Ela vasculhou o bolso e puxou a estela. Mas tenho meus próprios talentos. Passou a ponta da estela na parede e começou a desenhar. As linhas pareciam fluir de dentro dela, escuras e queimadas, quentes como sua raiva furiosa. Ela atacou a parede com a estela repetidas vezes, as linhas negras fluindo como chamas da ponta. Quando recuou, respirando fundo, viu Maya olhando para ela com espanto. "Menina", disse a licântrope, "o que você fez?" Clary não sabia ao certo. Parecia que tinha jogado um balde de ácido na parede. O metal ao redor do símbolo estava derretendo e pingando como sorvete em um dia quente. Ela deu um passo para trás, olhando com cansaço enquanto um buraco do tamanho de um cachorro grande se abria na parede. Clary podia ver as estruturas de aço atrás, mais das entranhas metálicas do navio. As bordas do buraco ainda chiavam, apesar de ele ter parado de se espalhar. Maya deu um passo para a frente, empurrando o braço de Clary. "Espere!" Clary de repente estava nervosa. O metal derretido pode ser, sei lá, tóxico ou alguma coisa. Maya riu. "Sou de Nova Jersey. Nasci em metal tóxico." Ela marchou até o buraco e espiou através dele. "Tem uma passarela de metal do outro lado", anunciou. "Aqui. Vou passar." Ela se virou e passou os pés pelo buraco, depois as pernas, movendo-se lentamente. Sorriu quando terminou de atravessar o corpo e em seguida congelou. "Ai, meus ombros estão entalados. Pode me empurrar?" Ela estendeu as mãos. Clary fez o que a outra pedia. O rosto de Maya ficou branco, depois vermelho, e de repente ela se libertou, como uma rolha de champanhe tirada de uma garrafa. Com um grito, cambaleou para trás, fez-se um ruído e Clary colocou a cabeça ansiosamente pelo buraco. "Você está bem?" Maya estava deitada em uma passarela de metal muitos centímetros abaixo. Ela rolou lentamente e se sentou outra vez fazendo uma careta. "O meu tornozelo. Mas vou ficar bem", acrescentou, vendo o rosto de Clary. "Nós nos curamos rápido, sabe?" "Eu sei. Tudo bem. Minha vez." A estela de Clary cutucou desconfortavelmente seu estômago enquanto ela se curvava, preparada para atravessar o buraco atrás de Maya. A queda até a passarela intimidava, mas não tanto quanto a ideia de esperar em um armazém pelo que quer que fosse resgatá-las. Ela virou de frente, passando os pés pelo buraco. Alguma coisa pegou pelas costas, puxando-a para cima. A estela caiu do cinto e atingiu o chão. Ela se engasgou com o choque e a dor repentinos. O colarinho da camisa apertou sua garganta e ela sufocou. Um segundo depois foi solta. Atingiu o chão, os joelhos batendo no metal com ruído oco. Tossindo, ela rolou e olhou para cima, sabendo o que iria ver. Valetinha estava de pé sobre ela. Em uma das mãos segurava uma lâmina serafim que brilhava com luz branca. Na outra, que a tinha agarrado pelo colarinho, estava cerrada em um punho. O rosto pálido entalhado estava esculpido em uma expressão de desdém. "Sempre filha da sua mãe, Clarissa", disse ele. "O que você fez agora?" Clary se levantou dolorida e ficou de joelhos. Estava com a boca cheia de sangue que corria do lábio cortado. Ao olhar para Valentim, a raiva floresceu como uma planta venenosa no peito. Aquele homem, seu pai, havia matado Simon
e o deixara morto no chão, como se fosse lixo. Ela achava que já tinha odiado pessoas na vida, mas estava errada. Aquilo era ódio. A menina licântrope, prosseguiu Valentim, franzindo a testa. Onde ela está? Clary se inclinou para a frente e cuspiu o sangue da boca nos sapatos dele. Com uma exclamação de nojo e surpresa, ele deu um passo para trás, erguendo a lâmina na mão, e por um instante Clary viu a raiva descontrolada em seu olhar e achou que ele realmente fosse matá-la, bem ali, onde estava agachada a seus pés, por ter cuspido nos sapatos dele. Lentamente ele baixou a lâmina. Sem uma palavra passou por Clary e olhou pelo buraco que ela tinha feito na parede. Lentamente ela se virou, examinando o chão com os olhos até vê-la e a estela da mãe. Esticou-se para alcançá-la, prendendo a respiração. Ao virar, Valentim viu o que ela estava fazendo. Com um único passo, estava do outro lado da sala. Ele chutou a estela para fora do alcance, o objeto rolou pelo chão de metal e caiu pelo buraco na parede. Ela semicerrou os olhos, sentindo a perda da estela como a perda da mãe outra vez. Os demônios vão encontrar a sua amiguinha do submundo, disse Valentim, a voz fria e controlada, guardando a lâmina Serafim em uma bainha na cintura. Ela não tem para onde fugir, ninguém tem para onde fugir. Agora levante-se, Clarissa. Lentamente Clary se levantou, seu corpo inteiro dolorido pelo golpe que havia sofrido, e então engasgou em surpresa quando Valentim a pegou pelos ombros, virando de um modo que ficou de costas para ele. Ele assobiou, um ruído agudo, afiado e desagradável. O ar rodava no alto e ela ouviu a batida feia de asas de couro. Com um pequeno grito tentou se soltar, mas Valentim era forte demais. As asas envolveram os dois, que em seguida estavam subindo juntos pelo ar. Valentim segurando-a nos braços como se realmente fosse seu pai. Jace havia pensado que ele e Luke já estariam mortos àquela altura. Não sabia o certo por que não estavam. O convés do navio estava escorregadio com sangue. Ele estava coberto de sujeira, mesmo o cabelo estava molhado e grudento de sangue, e os olhos ardiam com sangue e suor. Tinha um corte longo no alto do braço direito e não havia tempo para entalhar um símbolo de cura na pele. Toda vez que levantava o braço, uma dor profunda ardia em sua lateral. Eles tinham conseguido se proteger em um recesso na parede de metal do navio e lutavam desse abrigo enquanto os demônios os atacavam. Jace havia utilizado ambos os chakrams e só restavam a última lâmina Serafim e a adaga que tinham conseguido com Isabelle. Não era muito. Ele não teria saído para encarar alguns demônios com tão poucas armas e agora estava encarando uma horda. Deveria estar apavorado, sabia disso, mas não sentia quase nada. Apenas desprezo pelos demônios que não pertenciam a esse mundo e raiva de Valentim que os havia invocado. Ao longe, ele sabia que a ausência de medo não era inteiramente boa. Ele não tinha medo nem da quantidade de sangue que estava perdendo pelo braço. Um demônio aracnídeo partiu para cima de Jace, chiando e lançando uma peçonha amarela. Ele desviou não rápido o suficiente para impedir que algumas gotas de veneno espirrassem em sua camisa. O veneno sibilou enquanto corroía o tecido e ele sentiu a picada que queimava a pele como uma dúzia de pequenas agulhas ferventes. O demônio aracnídeo expirou em satisfação e lançou outro jato de veneno. Jace desviou e a substância tóxica atingiu um demônio. Oni, que vinha em direção a ele pela lateral, Oni gritou em agonia e partiu em direção ao outro com as garras estendidas. Os dois se engalfinharam rolando pelo convés. Os demônios ao redor se afastaram do veneno espalhado, o que criou uma barreira entre eles e o caçador de sombras. Jace tirou vantagem do breve instante para virar para Luke ao seu lado. Ele estava quase irreconhecível. As orelhas estavam inteiramente pontudas, como as de um lobo. Os lábios estavam contraídos até o focinho em um riso permanente. As garras nas mãos estavam pretas com sangue de demônio. É melhor irmos para a grade. A voz de Luke era quase um rosnado. Temos que sair do navio. Não podemos matar todos eles. Talvez o Magnus... Acho que não estamos indo tão mal. Jace girou a lâmina Serafim, o que foi uma péssima ideia, pois estava com a mão molhada de sangue e a lâmina quase escorregou. Considerando tudo. Luke emitiu um ruído que podia ser um rosnado ou uma risada, ou uma combinação de ambos. Em seguida, algo enorme e amorfo caiu do céu, derrubando os dois no chão. Jace caiu com força e a lâmina Serafim voou de sua mão. Atingiu o convés, deslizando pela superfície metálica até a borda do barco, longe do alcance da vista. Jace xingou e se levantou.
A coisa que havia aterrissado sobre eles era um demônio, Oni, extraordinariamente grande para sua espécie, sem falar que era extraordinariamente esperto por ter pensado em subir no telhado e se atirar sobre eles. Estava sobre Luke agora, atacando com os espinhos afiados que cresciam da testa. Luke estava se defendendo da melhor maneira que conseguia com as próprias garras, mas já estava ensopado de sangue. Sua Kindle estava a meio metro de distância dele no convés. Ele tentou alcançá-la e o Oni o agarrou por uma das pernas com uma das mãos, que parecia uma espada, trazendo a perna para baixo como um galho de árvore sobre o joelho. Jace ouviu o osso quebrar com um estalo enquanto Luke gritava. Ele mergulhou para pegar a Kindle, alcançou-a e rolou para ficar de pé, lançando a adaga com força na nuca do Oni. Atingiu com força suficiente para decapitar a criatura, que cambaleou para a frente, sangue negro jorrando do pescoço. Um segundo depois o demônio tinha desaparecido. A Kindle caiu com estrondo no convés ao lado de Luke. Jace correu para ele e se ajoelhou. A sua perna está quebrada. Luke lutou para conseguir se sentar, o rosto estava contorcido de dor. Mas você se cura rapidamente. Luke olhou ao redor com o rosto sombrio. O Oni poderia estar morto, mas outros demônios tinham aprendido rápido com o exemplo. Estavam subindo no telhado. Jace não conseguia afirmar, à luz fraca, quantos eram. Dúzias? Centenas? Depois de um determinado número não importava mais. Luke fechou a mão ao redor do cabo da Kindle. Não rápido bastante. Jace sacou a adaga de Isabelle do cinto. Era a última das armas e de repente parecia lamentavelmente pequena. Uma emoção afiada o penetrou. Não medo, ele já estava além disso, mas tristeza. Viu Alec e Isabelle como se estivessem diante dele, sorrindo. Em seguida viu Clary com os braços estendidos, como se o estivesse recepcionando em casa. Levantou-se, enquanto os demônios caíam do telhado em onda, uma maré de sombra encobrindo a lua. Ele se moveu para tentar bloquear Luke, mas não adiantou. Os demônios estavam por todos os lados. Um recuo para cima dele. Era um esqueleto de 1,80 m, sorrindo com dentes quebrados. Pedaços de bandeiras de prece tibetanas, coloridas, pendiam dos ossos apodrecidos. Segurava uma espada katana na mão ossuda, o que era incomum. A maioria dos demônios não usava armas. A lâmina, marcada com símbolos demoníacos, era mais longa do que o braço de Jace, curvilínea, afiada e mortal. Jace atacou com a adaga, que atingiu as costelas do demônio e ficou presa ali. O demônio mau pareceu notar, simplesmente continuou se movendo, inexorável como a morte. O ar ao redor cheirava a morte e cemitério. Ele ergueu a katana com a mão cerrada. Uma sombra cinza cortou a escuridão na frente de Jace, uma sombra que se conduzia com movimentos giratórios, precisos e mortais. O movimento para baixo da katana produziu chiado de metal contra metal. A figura sombria empurrou a katana de volta para o demônio, esfaqueando-o para cima e com a outra mão, tão rápido que o olho de Jace mal conseguiu segui-la. O demônio caiu para trás, o crânio estilhaçando-se ao cair no vazio. Ao redor podiam-se ouvir os gritos de demônios uivando em surpresa. Girando, ele viu que dúzias de formas humanas, estavam escalando as grades, caindo no chão e correndo para perto da massa de demônios que se arrastavam, serpenteavam, sibilavam e voavam sobre o convés. Empunhavam lâminas de luz e vestiam roupas escuras e espessas de... Caçadores de sombras? Disse Jace, tão espantado que falou em voz alta. Quem mais? E um sorriso brilhou na escuridão. Malik, é você? Malik inclinou a cabeça. Desculpe pelo que aconteceu mais cedo, disse ele. Eu estava cumprindo ordens. Jace estava prestes a dizer a Malik que o fato de ter acabado de salvar sua vida mais do que compensava a tentativa anterior de impedi-lo de deixar o instituto quando um grupo de demônios, Raum, partiu para cima deles, lançando tentáculos no ar. Malik girou e partiu ao encontro deles com um grito, a lâmina serafim brilhando como uma estrela. Jace estava a ponto de segui-lo quando alguém o agarrou e o puxou de lado. Era uma caçadora de sombras, toda de preto, o capuz escondendo o rosto embaixo. Venha comigo. A mão puxou a manga insistentemente. Preciso chegar até o Luke, ele está ferido. Jace puxou o braço esquerdo. Me solte. Ah, pelo amor do anjo! A figura soltou e se esticou para puxar o capuz, revelando um rosto estreito e pálido e olhos cinzentos que ardiam como lascas de diamante. Agora você pode obedecer, Jonathan?
era a inquisidora. Apesar da velocidade com que voaram girando pelo ar, Clary teria chutado Valentim se conseguisse, mas ele a segurou como se tivesse braços de ferro. Os pés dela se libertaram, mas não importava o quanto lutasse, não parecia conseguir atingir nada. Quando o demônio parou e desviou repentinamente, ela soltou um giro, mas Valentim riu. Em seguida, estavam rodando por um túnel de metal, chegando a uma sala maior e mais ampla. Em vez de soltá-los, sem cerimônia, o demônio voador os colocou gentilmente no chão. Para grande surpresa de Clary, Valentim a soltou. Ela se livrou dele e tropeçou até o meio da sala, olhando desesperadamente em volta. Era um espaço amplo, provavelmente alguma espécie de sala de maquinária em outros tempos. Ainda havia máquinas alinhadas contra as paredes, fora do caminho, para criar um espaço quadrado amplo no centro. O chão era feito de metal espesso, sujo aqui e ali, com manchas mais escuras. No meio do espaço, vazio, havia 4 bacias, grandes o suficiente para lavar cachorros. Os interiores das 2 primeiras estavam manchadas com uma ferrugem marrom escura. A terceira estava cheia de um líquido vermelho escuro. A 4ª estava vazia. Havia um baú de metal atrás das bacias. Um tecido escuro tinha sido colocado sobre ele. Ao se aproximar, ela viu que em cima do pano havia uma espada prateada que brilhava uma luz escura, quase uma falta de luminosidade, uma escuridão radiante e visível. Clary se virou e olhou fixamente para Valentim, que a observava em silêncio. — Como você pôde fazer isso? — perguntou. — Como pôde matar o Simon? Ele era só um menino, um humano comum. Ele não era humano, disse Valentim com a voz suave. Tinha se tornado um monstro. Você só não conseguia enxergar, Clarissa, porque ele vestia a face de um amigo. Ele não era um monstro. Ela se aproximou um pouco mais da espada. Era enorme, pesada. Imaginou se conseguiria levantá-la mesmo que conseguisse. Será que seria capaz de manejá-la? Ainda era Simon. Não pense que não sou solidário com a sua situação, disse Valentim. Ele ficou parado no único feixe de luz que entrava pela escotilha no teto. Sentiu mesmo como Lucien foi mordido. Ele me contou? Ela se irritou. Você entregou a ele uma adaga e mandou para que matasse. Aquilo foi um erro, disse Valentim. Pelo menos você admite. Eu mesmo deveria tê-lo matado. Teria demonstrado que me importava. Clary balançou a cabeça. Não se importava coisa nenhuma. Você nunca se importou com ninguém, nem mesmo com a minha mãe, nem com Jace. Eram apenas coisas que pertenciam a você. Mas o amor não é isso, Clarissa. Posse. Sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz a canção das canções. Não, e não cite a Bíblia para mim. Não acho que você entenda. Ela estava muito perto do baú agora, o cabo da espada ao seu alcance. Os dedos estavam molhados de suor e ela os secou rapidamente na calça jeans. Não é só que alguém pertence a você, é que você que se dá ao outro. Duvido que você já tenha dado alguma coisa a alguém, a não ser talvez pesadelos. Dar-se a alguém? O sorriso fino não cedeu. Como você se deu a Jonathan? A mão dela, que estava se levantando em direção à espada, cerrou-se em punho. Ela a puxou novamente em direção ao peito, olhando para ele incrédula. O quê? Você acha que não reparei como vocês se olham? Como ele pronuncia o seu nome? Você pode achar que eu não tenha sentimentos, mas isso não significa que eu não consiga ver os sentimentos dos outros. O tom de Valentim era suave, cada palavra um pedaço de gelo agredindo-lhe os ouvidos. Suponho que só possamos culpar a nós mesmos, sua mãe e eu, por termos mantido vocês dois afastados por tanto tempo que acabaram não desenvolvendo a repulsa um pelo outro que seria mais natural entre irmãos. Não sei do que você está falando. Os dentes de Clary estavam batendo. Acho que me expliquei muito bem. Ele havia se afastado da luz. Seu rosto estava coberto pelas sombras. Eu vi Jonathan quando ele encarou o demônio do medo, sabia? O demônio se mostrou para ele como você, e isso me disse tudo o que eu precisava saber. O maior medo da vida do Jonathan é o amor que ele sente pela irmã. Eu não faço o que me mandam, disse Jace, mas posso fazer o que você quiser me pedir com gentileza. A inquisidora parecia querer revirar os olhos, mas parecia ter se esquecido como. Preciso falar com você. Jace olhou para ela. Agora? E ela colocou a mão no braço dele. Agora. Você está louca.
Jace olhou para o convés do navio. Parecia uma pintura de Bosch do inferno. A escuridão estava cheia de demônios, fazendo ruídos, uivando, ganindo e atacando com garras e dentes. Os Nephilim iam para a frente e para trás, as armas brilhantes à sombra. Jace podia ver que não havia caçadores de sombras suficientes, nem perto de suficientes. Impossível. Estamos no meio de uma batalha. A mão ossuda da Inquisidora era surpreendentemente forte. Agora! Ela o puxou e ele deu um passo para trás, surpreso demais para fazer qualquer outra coisa, depois mais um, até estarem no recuo de uma parede. Ela soltou Jace e apalpou os bolsos de capa escura, sacando 2 lâminas serafim. Sussurrou os nomes e em seguida diversas palavras que Jace não conhecia e as jogou no convés, uma de cada lado dele. Elas se prenderam com as pontas para baixo e um lençol solitário de luz azul e branca se espalhou diante deles, separando Jace e a Inquisidora do restante do navio. — Você está me prendendo outra vez? Perguntou Jace, olhando incrédulo para a Inquisidora. — Isso não é uma configuração Malaquias. Pode sair se quiser. As mãos dela se apertaram com força. — Jonathan. Você quer dizer Jace. Ele não conseguia mais enxergar a batalha através da parede de luz branca, mas ainda podia ouvir os ruídos, os gritos e uivos dos demônios. Se virasse a cabeça, podia ver uma pequena parte do oceano brilhando com a luz como diamantes espalhados sobre a superfície de um espelho. Havia mais ou menos uma dúzia de barcos lá, os trimarrans, esguios e de cascos múltiplos utilizados nos lagos de Idris, barcos de caçadores de sombras. — O que você está fazendo aqui? Por que veio? — Você estava certo, respondeu ela. Sobre Valentim. Ele não aceitou a troca. Ele disse a você para me deixar morrer. Jace sentiu-se tonto de repente. Assim que ele recusou, é claro, convoquei o conclave e os trouxe aqui. Eu devo um pedido de desculpas a você e a sua família. Registrado, disse Jace. Ele detestava desculpas. Alec e Isabelle estão aqui? Não serão castigados por me ajudarem? Estão aqui e não serão castigados. Ela ainda estava olhando para ele com olhos investigativos. Não consigo entender, Valentim. Um pai jogar fora a vida de um filho, seu único menino. É, disse Jace. A cabeça dele doía e ele gostaria que a mulher se calasse ou que um demônio os atacasse. É um horror, de fato. A não ser que... Agora ele olhou surpresa para ela. A não ser o quê? Ela apontou o dedo para o ombro dele. Onde arrumou isso? Jace olhou para baixo e viu que o veneno do demônio aracnídeo havia feito um buraco em sua blusa, deixando um bom pedaço do ombro exposto. A camisa? Na Macy's, liquidação de inverno. A cicatriz. Essa cicatriz aqui no seu ombro. Ah, isso. Jace ficou intrigado com a intensidade do olhar. Não tenho certeza. Alguma coisa aconteceu quando eu era muito jovem. Foi o que meu pai disse. Uma espécie de acidente. Por quê? O ar saiu sibilado entre os dentes da Inquisidora. Não pode ser, murmurou ela. Você não pode ser... Eu posso ser o quê? Havia uma nota de incerteza na voz da Inquisidora. Todos esses anos, continuou ela, enquanto estava crescendo, você realmente achava que era filho de Michael Eland? Uma fúria cortante atravessou Jace e foi ainda mais dolorosa por causa da pontada de decepção que a acompanhou. Pelo anjo... Irritou-se. Você me arrastou até aqui, no meio de uma batalha, para me fazer a mesma maldita pergunta outra vez. Não acreditou em mim na primeira vez e ainda não acredita. Nunca vai acreditar. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar de tudo o que eu disse ser verdade. Ele apontou para o que quer que estivesse acontecendo do outro lado da parede de luz. Eu deveria estar lá, lutando. Por que está me segurando aqui? Para, depois que tudo isso acabar, se algum de nós ainda estiver vivo, você poder ir até a clave e dizer a eles que eu não lutei ao seu lado contra o meu pai? Boa tentativa. Ela estava ainda mais pálida do que ele acreditava ser possível. Jonathan, não é isso que eu... O meu nome é Jace, gritou ele. A Inquisidora se contraiu, com a boca entreaberta, como se ainda estivesse prestes a dizer alguma coisa. Jace não queria ouvir. Ele passou por ela quase derrubando-a de lado e chutou uma das lâminas serafim no convés. Ela caiu e a parede de luz desapareceu. Além dela reinava o caos. Formas escuras se chocavam no convés, demônios em cima de corpos contorcidos e o ar estava cheio de fumaça e gritos. Ele se esforçou para enxergar alguém que conhecesse no meio. Onde estava Alec, Isabelle, Jace.
A inquisidora correu atrás dele, o rosto enrijecido de medo. Jace, você não tem uma arma. Ao menos leve... Ela se interrompeu quando um demônio surgiu na frente de Jace como um iceberg na proa de um navio. Não era como os que ele tinha visto até então. Aquele tinha um rosto enrugado e mãos ágeis como as de um macaco gigante, mas o rabo afiado de um escorpião. Os olhos eram giratórios e amarelos. Sibilou para ele entre dentes quebrados que pareciam agulhas. Antes que Jace pudesse desviar, a cauda voou para a frente com a velocidade de uma serpente atacando. Ele viu a ponta de agulha indo em direção ao seu rosto. E pela segunda vez na noite, uma sombra passou entre ele e a morte. Sacando uma faca de lâmina longa, a inquisidora se jogou na frente dele a tempo de a picada do escorpião atingi-la no peito. Ela gritou, mas se manteve de pé. O rabo do demônio recuou, pronto para um novo ataque, mas a faca da inquisidora já havia deixado sua mão voando reta e certeira. Os símbolos marcados na lâmina brilhavam enquanto ela cortava a garganta do demônio. Com um chiado, como ar escapando de um balão furado, ele se contorceu para dentro, a cauda retorcendo-se em espasmos enquanto desaparecia. A inquisidora caiu no chão do convés. Jace se ajoelhou ao lado dela, colocando uma das mãos em seu ombro e virando-o de barriga para cima. Sangue se espalhava na frente da blusa cinza. Seu rosto estava imóvel e pálido, e por um instante Jace pensou que já estivesse morta. Inquisidora! Ele não conseguia dizer o primeiro nome dela, nem mesmo agora. Ela abriu os olhos. As partes brancas já estavam se entorpecendo. Com grande esforço, ela sinalizou para que ele se aproximasse. Ele se curvou para perto, perto o suficiente para ouvi-la sussurrando ao seu ouvido, sussurrando um último suspiro. — O quê? — disse Jace espantado. — O que isso significa? Não houve resposta. A inquisidora havia desabado, novamente no convés, os olhos abertos e vidrados, a boca curvada no que parecia quase um sorriso. Jace se sentou, entorpecida e com olhos fixos. Ela estava morta, morta por causa dele. Algo agarrou a parte de trás de sua camisa e o puxou para cima. Jace colocou a mão no cinto, percebeu que estava desarmado e virou-se para ver um par de olhos familiares encarando com total incredulidade. — Você está vivo! Disse Alec. Foram 3 palavras curtas, mas havia uma profusão de sentimentos por trás delas. O alívio no rosto dele era evidente, assim como a exaustão. Apesar do frio, os cabelos negros estavam grudados nas bochechas e na testa com suor. As roupas e a pele estavam manchadas de sangue e havia um longo rasgo na manga do casaco da armadura, como se algo denticulado e afiado a tivesse rasgado. Ele tinha uma guisarme ensanguentada na mão direita e o colarinho de Jace na outra. — Parece que sim, admitiu Jace, mas não vou sobreviver por muito tempo se você não me der uma arma. Com um rápido olhar em volta, Alex soltou Jace, tirou uma lâmina serafim do cinto e a entregou a ele. — Aqui, disse. Se chama Samandiriel. Jace mal acabara de pegar a lâmina quando um demônio Drevak de tamanho médio avançou na direção deles, tremendo imperiosamente. Jace ergueu Samandiriel, mas Alex já havia despachado a criatura com um golpe fulminante da guisarme. — Bela arma, disse Jace, mas Alec estava olhando além dele para a figura cinza curvada no convés. — É a inquisidora? Ela está morta, disse Jace. A mandíbula de Alec enrijeceu. Já foi tarde. O que houve? Jace estava prestes a responder quando foi interrompido por um berro. — Alec, Jace! Era Isabelle, apressando-se na direção deles através do odor e da fumaça. Vestia uma jaqueta preta justa manchada com sangue amarelado. Correntes de couro, penduradas com pingentes de símbolos, circundavam seus pulsos e calcanhares, e o chicote se estendia em volta dela como uma rede de fio elétron. Ela estendeu os braços. — Jace, achamos que... — Não. Alguma coisa fez Jace dar um passo para trás, afastando-se do toque dela. — Estou coberto de sangue, Isabelle. Não... E uma expressão de mágoa cruzou o rosto da menina. — Mas todos nós estávamos procurando você. A mamãe e o papai, eles... Isabelle. Jace gritou, mas era tarde demais. Um demônio aracnídeo enorme surgiu atrás dela, liberando veneno amarelo nas presas, e Isabelle gritou quando o veneno a atingiu, mas o chicote voou com velocidade extraordinária, cortando ao meio o demônio, que caiu ruidosamente no convés e em seguida desapareceu. Jace correu em direção a Isabelle exatamente quando ela caiu para a frente. O chicote escorregou da mão quando ele a pegou, embalando-a desajeitadamente contra o corpo.
Ele podia ver quanto veneno a atingira, se espalhara principalmente pelo casaco, mas algumas partes atingiram a garganta e queimava e chiava onde havia tocado a pele. De forma quase inaudível, ela gemeu. Isabelle, que nunca demonstrava dor. Me dê ela. Era Alec, derrubando a arma enquanto se apressava para ajudar a irmã. Ele pegou Isabelle dos braços de Jace e deitou-a gentilmente no convés. Ajoelhando-se ao lado dela com a Estela na mão, ele olhou para Jace. Contém o que quer que se aproxime enquanto eu a curo. Jace não conseguia afastar os olhos de Isabelle. Sangue pingava do pescoço na jaqueta, ensopando o cabelo dela. Temos que tirá-la desse barco, disse ele asperamente. Se ela ficar aqui, vai morrer? Alec estava traçando a ponta da Estela da forma mais gentil que conseguia sobre a garganta da irmã. Todos vamos morrer. Eles são muitos. Estamos sendo massacrados. A Inquisidora mereceu morrer por isso. É tudo culpa dela. Um demônio escorpião tentou me matar, disse Jace, imaginando por que estava falando, porque estava defendendo alguém que odiava. A Inquisidora se jogou na frente e salvou a minha vida. Salvou? O espanto era claro no tom de Alec. Por quê? Acho que ela decidiu que valia a pena me salvar. Mas ela sempre... E Alec se interrompeu, mudando para uma expressão de alarme. Jace, atrás de você. 2 deles. Jace girou. 2 demônios se aproximavam. Um Revener, com corpo de crocodilo e dentes cerrados, rabo de escorpião curvado para a frente sobre as costas, e um Drevak, cuja carne branca de verme brilhava ao luar. Jace ouviu Alec atrás dele se assustar. Em seguida, Samanderiel deixou sua mão, cortando um rastro prateado pelo ar. Cortou a cauda do Revener logo abaixo da bolsa de veneno pendurada na ponta do ferrão. O Revener uivou. O Drevak virou confuso e foi atingido pela bolsa tóxica na cara. A bolsa se abriu ensopando o Drevak com veneno. Ele emitiu um único uivo incompreensível e desabou. A cabeça corroída até o osso. Sangue e veneno se espalharam pelo convés enquanto o Drevak se esvaía. O Revener, com sangue jorrando da cauda, se arrastou por alguns passos antes de também desaparecer. Jace se curvou e pegou o Samanderiel cuidadosamente. O convés de metal ainda estava chiando, onde o veneno do Revener havia espirrado, furando nele pequenos buracos espalhados como uma gaze. Jace. Alex estava de pé, segurando uma Isabelle pálida, porém firme pelo braço. Temos que tirar Isabelle daqui. Tudo bem, disse Jace. Você tira ela daqui que eu vou cuidar daquilo. Do quê? Disse Alec espantado. Daquilo. Jace disse novamente e apontou. Algo vinha em direção a eles através da fumaça e das chamas. Algo enorme, corcunda e pesado. Facilmente 5 vezes maior do que qualquer outro demônio no navio. Tinha um corpo blindado com muitos membros, cada apêndice acabando em uma garra espinhosa e quitinosa. Tinha patas de elefante enormes e achatadas. A cabeça parecia de um mosquito gigante. Jace viu enquanto se aproximava olhos de inseto e a tromba vermelho sangue pendurada. Alec respirou fundo. Que diabos é isso? Jace pensou por um instante. Grande, disse ele afinal. Muito. Jace. Jace virou-se e olhou para Alec, em seguida para Isabelle. Alguma coisa dentro dele lhe disse que aquela poderia ser a última vez que os via, mas mesmo assim não sentia medo, não por ele. Queria dizer alguma coisa a eles, talvez que os amava, que qualquer um deles valia mais do que milhares de instrumentos mortais. E os poderes que podiam proporcionar, mas as palavras não saíam. Alec, ele se ouviu dizer, leve Isabelle para a escada agora ou todos morreremos. Alec encontrou o olhar de Jace e o prendeu por um instante. Em seguida sentiu e empurrou Isabelle, que ainda protestava, em direção à grade. Ele a ajudou a subir e com grande alívio Jace viu a cabeça escura desaparecendo enquanto ela descia a escada. Agora você, Alec, pensou. Vá. Mas Alec não estava indo. Isabelle, agora fora do alcance visual, soltou um grito agudo enquanto o irmão subia novamente pela grade e pulava para o convés do navio. A guisarme estava no chão onde ele a havia deixado. Alec a pegou e foi para perto de Jace, encarar o demônio que se aproximava. Contudo, ele não chegou até lá. O demônio em cima de Jace desviou repentinamente e correu em direção a Alec. A tromba sangrenta indo para frente e para trás, faminto. Jace girou para bloquear Alec, mas o convés de metal em que estava em pé, apodrecido com veneno, cedeu sob ele. Jace ficou com o pé preso e caiu pesadamente sobre o convés.
Alec teve tempo apenas de gritar o nome de Jace e em seguida o demônio estava em cima dele. Ele o esfaqueou com a guisarme, enfiando a ponta afiada profundamente na carne da criatura, que recuou, soltando um grito estranhamente humano, sangue negro jorrando do ferimento. Alec recuou tentando pegar outra arma, justamente quando o demônio girou a garra, derrubando-o no convés, e em seguida o tubo de alimentação se enrolou ao seu redor. Em algum lugar, Isabelle estava gritando, Jace lutava desesperadamente para tirar a perna do convés. Pontas afiadas de metal feriam enquanto ele se libertava e gambaleava. Ele ergueu Samandiriel. Uma luz brilhou na frente da lâmina serafim, cintilante como uma estrela cadente. O demônio se contorceu para trás, soltando um leve ruído sibilado. Diminuiu a força com que segurava Alec e, por um instante, Jace pensou que fosse soltá-lo. Em seguida, ele virou a cabeça com uma velocidade repentina e espantosa e jogou Alec para longe com uma força descomunal. Alec atingiu o convés escorregadio, deslizou por ele e caiu com um único grito, rouco, pela lateral da embarcação. Isabelle gritava o nome de Alec e seus gritos eram como flechas perfurando o ouvido de Jace. Samandiriel ainda brilhava na mão dele. A luz iluminou o demônio que vinha em direção a ele, o olhar de inseto ardente e predatório. Mas só o que ele conseguia ver era Alec. Alec caindo pela lateral do navio. Alec se afogando na água negra abaixo. Pensou estar sentindo o gosto de água do mar na boca ou talvez tivesse sido sangue. O demônio estava quase nele. Ergueu Samandiriel e a lançou. O demônio ganiu um som agudo e agonizante, e em seguida o convés cedeu sobre Jace com o ruído de metal se quebrando e ele caiu na escuridão.